Todo mundo abriu a Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? O primeiro gemido é o gemido da criação. A criação, a terra geme, a natureza geme, e suporta angústias até agora. Mas, no modo geral, o planeta Terra sofre em decorrência do pecado humano. Há muita coisa acontecendo contra a natureza, por causa do homem, por causa da ambição do homem, por causa da cobiça. Então, a terra geme, a criação geme, os animais sofrem. Tudo foi afetado por causa do pecado. Esse é o primeiro gemido, o gemido da criação. A criação geme, e a criação como um todo, pássaros, animais, vegetais, a terra, o mar, e tudo que neles há, de alguma maneira aspira a redenção. Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, haverá plena redenção para a própria terra, para o próprio ecossistema. O Senhor é poderoso para fazer isso, e há uma aspiração universal nesse sentido. Bem, o outro gemido, versículo 23, diz que não apenas a terra geme, não apenas a criação geme, diz que nós gememos. Até mesmo nós, que já somos nascidos de Deus, até mesmo nós que somos crentes, que já fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que já estamos reconciliados com Deus, que recebemos a graça divina, o toque do Senhor, a salvação do nosso Deus, que já somos novas criaturas, que já nascemos de novo, nós também gememos. Quem já nasceu de novo aqui, levanta a mão. Agora, só baixa a mão quem nunca geme mais depois de ter nascido. Nunca mais gemeu? Quanta gente mão baixa, né? A gente percebe que mesmo depois de convertido, mesmo depois de salvo, a gente sofre. E às vezes a gente percebe que depois de convertido e depois de salvo, nós sofremos mais ainda. Mas como assim? Sofrer mais ainda? Sim, sofremos mais ainda perseguição, incompreensão, preconceito. E sofremos mais ainda porque passamos a amar mais do que nunca. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês já saibam. Mas quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Estou falando alguma coisa que você não consegue compreender? Quanto mais amamos, mais sofremos. O egoísta é a pessoa que menos sofre nesse mundo.
O individualista, o egoísta, sofre menos do que aquela pessoa amorosa. Porque ele só se preocupa consigo mesmo. Ele não está nem aí para mais ninguém. Então ele tem menos motivo para sofrer. Está entendendo? Agora, quando a gente tem o coração de Deus, batizado com o amor de Deus, a gente é sensível à dor do outro. A gente se compadece. A gente sofre mais. A gente chora com os que choram. A gente não consegue viver insensível e indiferente à dor que nos cerca, aos gemidos que estão ao nosso redor. Nós passamos a não ser apenas preocupados conosco mesmo, com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. Nós nos incomodamos muito que outros não estejam usufruindo o mesmo bem-estar, a mesma felicidade. Nós começamos a nos compadecer e sofremos. Quanto mais pessoas nós amamos, mais nós sofremos. Mais motivos temos para sofrer. Está entendendo o que eu estou falando? Quantos filhos você tem? Quanto mais filhos você tiver, mais você vai sofrer. Mas alegria vai ter também. Mas não é? Quem ama sabe do que eu estou falando. Quem ama sabe que ter filho e ter pessoas que amamos e conhecidos que amamos e amar a humanidade, amar as pessoas, é realmente uma dor no nosso coração. Porque passamos a ser reféns desse próprio amor ou não? Quando sofre o nosso ente querido, quando sofre a pessoa que nós amamos, quando sofre o mesmo desconhecido que nós passamos a encontrar pelo caminho, e nós vemos nele e o amamos, passamos a sentir uma pontada lá no nosso coração. Por isso diz a palavra de Deus, nós também gememos. Nós também gememos e temos muitos motivos para gemer e para lamentar e para lastimar. E nós gememos também por nós mesmos, porque os crentes não estão isentos à dor, não estão isentos à morte, não estão isentos à enfermidade, também envelhecem, também adoecem, aqueles que são de Deus também morrem fisicamente, padecem e sofrem fisicamente, também podem estar sujeitos à guerra, e as consequências da guerra, as consequências de um caos econômico, ao desemprego, padecem nesse mundo. O temporal, conforme as palavras do próprio Cristo, é um temporal que abate a casa do justo, do prudente, do homem de Deus e da casa de quem não é de Deus. Não há nenhuma distinção entre o temporal e o alcance do temporal. Ele abarca toda a humanidade. As mazelas, os males desse mundo estão sobre todos, de um modo geral. Não há como fugir disto. Mas quando nós temos a casa construída sobre a rocha, é como diz a palavra de Deus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Essa é a diferença. Não é que não temos aflição. Não é que não temos sofrimento. Não é que não temos tribulação. É que temos socorro. É que temos amparo. É que temos o pé fincado na rocha que é Jesus Cristo. Essa é a diferença. Mas sofre. Padece. Tem luto na casa do crente? Tem luto na casa do crente. Ou quando a gente se converte, não morre ninguém que a gente gosta. Não morre ninguém mais da nossa família. Ninguém mais adoece da nossa casa. Ou não tem problema na nossa família, não temos lutas, não temos... Está entendendo? Diz o apóstolo Paulo com todas as letras. A criação suporta angústias até agora. A criação geme. E nós também, os crentes, gememos, padecemos, sofremos. Não há distinção nesse sentido. Estamos solidários à própria criação. Padecemos juntamente com ela. Aspiramos
um novo corpo, a redenção do nosso corpo frágil, suscetível, sujeito às intempéries, sujeito às tribulações e tudo que há de ruim nesse mundo, estamos sujeitos. Não há, nesse sentido, nenhuma diferença. Nós temos firmeza em Cristo, choramos. Ora, na igreja, não diz o apóstolo que na igreja choramos com os que choram. Culto também é choro, não é só alegria, dançar, pular, né? Choramos, padecemos uns com os outros, carregamos os fardos uns dos outros, choramos com os que choram, somos solidários à dor e ao sofrimento dos nossos irmãos. E nos alegramos com os que se alegram. E há uma mistura de tudo isso. E as coisas se invertendo. Hoje eu estou chorando. E os irmãos estão chorando comigo. Amanhã eu estou rindo. E os irmãos estão rindo comigo. E quando eu estou rindo, de repente eu começo também a ter que chorar. Por causa do meu irmão que está chorando. E o meu irmão que está chorando, de repente, começa a ter um alento com o meu sorriso. E a gente vai carregando os fardos uns dos outros e compartilhando. A gente vai sendo gente que vive como povo de Deus, como corpo de Cristo, que se importa, que se interessa. Nós também gememos. Mas tem um terceiro gemido muito interessante, que é o gemido do Espírito Santo. Aí no versículo 26. Então, a criação geme, nós também gememos. E o Espírito Santo geme. Essa é boa, não é? Deus geme. Deus chora. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, geme. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar de maneira adequada. Não oramos como devemos orar. E Deus dá uma força. A gente sabe que Jesus, está lá em Hebreus capítulo 4, diz assim, olha, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça para encontrar, ao trono de Deus, ao trono de Jesus, para encontrar graça, para encontrar misericórdia, para encontrar socorro em ocasião oportuna. Vamos fazer isso com muita confiança, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que é Jesus, e ele pode se compadecer, porque em tudo foi tentado, em tudo sofreu, e sabe o que é padecer, ele se compadece. Compadecer, padecer com. Deus é um Deus compassivo, o Espírito Santo é compassivo, ele tem pena, ele tem dor no seu coração pela dor da gente, pela dor da criação, pela dor do povo de Deus. Ele partilha dessa dor, ele se move por conta dessa dor. A gente tem que entender isso. Ele se importa. Jesus estava, de repente, no enterro de um amigo, do Lázaro. E ele, ao ver as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chorando, tristes, ele sentiu a dor delas, ele sentiu a dor daquelas irmãs que haviam perdido o seu irmão querido, ele sentiu a dor também pelo amigo que estava morto. E o que fez Jesus? Jesus chorou. Ele geme, ele chora, ele se move. O nosso Deus é um Deus de compaixão, um Deus que se importa, um Deus que sente, que é sensível às nossas necessidades, às nossas tribulações, à nossa aflição, à nossa angústia, às nossas dúvidas, nosso drama, a nossa tristeza. Ele se importa, ele quer bem a gente. Isso é tão verdadeiro, que foi por causa deste amor que ele deixou o céu. Porque quem se importa, se move. Quem tem compaixão, é movido por compaixão.
E a gente lembra do bom samaritano. O bom samaritano foi aquele capaz de parar para ajudar alguém que era inimigo do seu povo. Não foi isso? Enquanto amigos, ou seja, pessoas do povo judeu, sacerdotes inclusive, passaram por aquele judeu caído no caminho, que estava moribundo, que estava aflito, que havia sido assaltado e apanhado muito. O pessoal passou direto. Mas quem teve compaixão dele? O samaritano. E se teve compaixão, não ficou apenas nas palavras. Se teve compaixão, tomou uma atitude. Desceu do seu cavalo, foi socorrê-lo, teve que gastar dinheiro, teve que investir para o bem-estar daquela pessoa, teve que atrapalhar a sua agenda. Ele teve que deixar o seu conforto, deixar os seus afazeres, deixar o seu projeto de dia, seu projeto seu plano para aquela jornada. Teve que interromper uma série de coisas, teve que deixar uma série de interesses pessoais em favor do caído, em favor do fraco. Isso é amor, meus irmãos. O resto é conversa para boi dormir. E fez isso por quem? Fez isso por um adversário. Era um palmeirense socorrendo um corintiano. Gostou dessa, Leandro? Você preferia ser o que eu dissesse que era um corintiano socorrendo um palmeirense, né? Para ser a parábola do bom corintiano. Você está entendendo? Ele fez isso em favor do caído, em favor do fraco, em favor de alguém por quem talvez nem nutrisse muita simpatia. Havia rivalidades, mas o amor e a compaixão tomou conta do seu coração. E o que fez Deus por nós? Deus deu tudo para a gente, um jardim, uma terra maravilhosa, tudo de bom e do melhor, e deixou a gente muito à vontade no jardim. Uma coisa só pediu, e a única coisa que ele pediu, a gente pisou na bola, a gente desobedeceu, a gente virou as costas para ele, e aí ele foi e destruiu a gente? Não, ele teve compaixão. Logo sacrificou um animal para providenciar roupa para Adão e Eva. Ainda que tivesse que ser justo e punir numa medida misericordiosa. E providenciou um escape, um livramento para toda a humanidade. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou tanto a gente, amou tantos pecadores. Nisto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou tanto esses pecadores, essas pessoas que se voltaram contra ele, que ele foi capaz de sair do seu conforto, de sair do seu céu, de sair do seu paraíso e vir aqui a esta terra, para ser ainda mais pisado pelo homem, para ser ainda mais escarnecido pelo homem, para ser rejeitado mais uma vez pela humanidade, para pagar um preço, para morrer no lugar daqueles que nada queriam com ele, para aqueles que voltaram as costas para ele, para aqueles que o abandonaram, em favor do filho pródigo, em favor do distante, em favor do perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido, e para isso, para salvar, para redimir, ele pagou um preço caríssimo, um preço alto demais, um sofrimento, uma dor, foi torturado, foi moído e por fim foi morto. Isso é compaixão, não é? Deus teve compaixão das cidades. Já nos dias do Antigo Testamento, a compaixão de Deus a gente vê no Antigo e no Novo Testamento, sem nenhuma distinção. Nos dias do Antigo Testamento, tinha um povo, talvez um povo mais bárbaro e cruel da história da humanidade. Se vocês estudarem o povo assírio, vocês vão descobrir que este povo, cuja capital era Nínive, eles eram cruéis.
Eles eram grandes conquistadores, formaram um verdadeiro império. Mas eles, quando venciam, eles eram cruéis no tratamento com as pessoas. Eles humilhavam, eles torturavam, eles faziam daquele povo dominado gato e sapato. Eles faziam um verdadeiro espetáculo público para mostrar sua supremacia com o povo. Eles eram tidos como as pessoas mais terríveis, como o povo mais bárbaro no tratamento com aqueles que eles conquistavam. Pior do que os romanos, pior do que os gregos, pior que qualquer outro, que os babilônios, qualquer outro império. Os assírios são conhecidos como pessoas muito perversas e cruéis. E a ira de Deus, porque Deus também é justo. Então a ira de Deus foi tocada. Vou punir esse povo, vou julgar, vou condenar. Mas antes disso ele resolveu mandar um profeta para lá. Jonas, lembra disso? Mandou Jonas. E o Jonas, como era judeu, ele fugiu para bem longe de Deus e do mandamento de Deus. Sabe por quê? Porque Jonas não tinha compaixão. Era um profeta sem compaixão. Ele não tinha pena dos ninivitas. Ele queria mesmo que o fogo de Deus caísse sobre os ninivitas e o povo de Israel ia ficar livre dos inimigos. Mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus era, antes do juízo, promover uma oportunidade de graça e de salvação e de restauração para aqueles perversos, para aqueles malignos. Deus tinha compaixão deles, compaixão daquela gente, compaixão daquela cidade. Nisso nós podemos ver a compaixão de Deus pelas cidades, a compaixão de Deus pelos aglomerados de gente que vivem muitas vezes indiferente a Deus, longe de Deus, pecando e acumulando cada vez mais ira por dia do juízo final. E Deus, mesmo em relação a esses, tem piedade, tem amor, tem compaixão, quer salvar. E ele vai ter uma conversa, depois ele acaba salvando, porque o povo se arrepende. O povo de Nínive se arrepende. E quando fica sabendo que o juízo está às portas, eles clamam por misericórdia. E sabe o que acontece? A misericórdia vem. O que merecia o filho pródigo? O que ele merecia? O que ele merecia do pai? Depois que ele voltou as costas para o pai, pecou e fez tudo de errado e perdeu tudo. E agora voltava, o que ele merecia? Mas o que é que o pai fez? Está entendendo? Essa é a compaixão. O que esse povo de Nínive merecia depois de tudo de errado que fez? Mas de repente, quando houve arrependimento, porque um coração contrito e arrependido Deus não rejeita. E Deus concedeu misericórdia e perdão para aquele povo. E sabe quem é que ficou triste? Jonas. Jonas ficou triste. Ficou emburrado, ficou de mal de Deus. Não queria conversar mais com Deus, queria morrer. Por quê? Porque Deus poupou a vida do povo de Nínive, o que era para ele uma ameaça contra o seu próprio povo. E aí, Deus vai ter essa conversa com ele, está nos últimos versículos, no capítulo 4, versículo 11, você vai ver a seguinte fala de Deus. Deus conversando com Jonas. Vem cá, Jonas, vem conversar. Por que você está triste assim comigo? Por que você está achando que eu agi errado? E Deus está se justificando. Não precisa, né? Deus precisa se justificar? Não. Mas Ele é tão legal com a gente. Até com um profeta que não tem compaixão, Ele tem compaixão do profeta. E Ele diz, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus se preocupa com os animais também, se preocupa com as crianças, e se preocupa com os adultos. Ele tem compaixão. Então, a compaixão de Deus pelas cidades já é vista lá no Antigo Testamento.
E vai ver, e vai se ver também no Novo Testamento. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele avista lá, antes de entrar no alto do monte, ele avista a cidade. E em vista, ou à vista da cidade de Jerusalém, Jesus chora. Jesus chora por Jerusalém. Diz aqui o texto de Lucas 19, 41 e 42. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Eles rejeitaram. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E por conta dessa rejeição, que o povo vai fazer de Jesus, que vai gritar crucifica-o, e vai fazer pouco caso de Jesus, e Jesus vai ser crucificado naquela mesma semana. Por conta disso, o juízo vai vir sobre Jerusalém, porque o juízo é certo sobre todos os que se afastam de Deus, se afastam de Jesus. Ainda que a sua compaixão queira salvar, na sua compaixão Deus queira perdoar, quando as pessoas não aceitam o seu perdão, quando as pessoas se fecham, porque Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar, para buscar o perdido. Mas quando o perdido não quer ser salvo, quando o perdido não quer ser achado, Jesus, que veio para salvar e não para condenar, diz também em João capítulo 3, a partir do versículo 18, ele diz assim: mas o juiz é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio como sinal da compaixão, da graça de Deus, mas quando os homens amam mais as trevas, quando as pessoas preferem realmente viver longe de Deus, eles têm que arcar com as suas consequências. Eles estão abrindo mão do presente, da salvação, do perdão, do único caminho para Deus de reconciliação. Então o que resta para eles, senão arcarem com as consequências da sua decisão de se fecharem para a salvação, de se fecharem. Ninguém vai para o inferno porque Deus está mandando. As pessoas estão indo para o inferno porque eles estão deixando a salvação de Deus de lado, porque eles estão optando por viver uma vida longe de Deus. Em outras palavras, Deus está tentando salvar as pessoas, e as pessoas estão tentando se perder. E continuam querendo se perder. E optam por se perder e por se fechar à salvação. Era como alguém caindo no precipício e Deus estende a mão para salvar. E você diz: não, quero continuar no meu caminho. Essa viagem está boa. E segue o seu caminho, que é um caminho de perdição. A gente aprende aqui que a compaixão de Deus encontra no homem resistência. A compaixão de Deus não violenta o livre-arbítrio humano. A compaixão de Deus, a graça de Deus, não violenta o homem. Não converte o homem a fórceps. Deus está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, a salvação. Se não, permanece na sua morte, permanece na sua escuridão. A luz se manifesta e os homens se escondem cada vez mais para dentro das cavernas, onde querem estar, e rejeitam a luz e a vida e a esperança. E Jesus chora, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o seu desejo é que o ímpio se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e seja salvo. E Ele providencia o escape e o livramento para cada pessoa. Deus ama o mundo como um todo, a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas. Mas exige uma postura de acolhimento, com fé. A tantos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus chora sobre Jerusalém. O ministério de Jesus como um todo é marcado pela compaixão. Leia lá Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus então olhou a cidade, se compadeceu dela. Olhava as multidões e se compadecia das multidões.
Se compadecia da dor, ele conhece, ele tem como que um radar, um olho que enxerga a alma das pessoas, o drama das pessoas. No meio das multidões, ele era capaz de enxergar o drama de cada um. Ele se compadece. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ele veio ser o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, que porque se compadece, é capaz de dar a vida, é capaz de pagar qualquer preço em favor das suas ovelhas. Veio ser o nosso grande pastor, supremo pastor das ovelhas. E só não tem pastor quem não quer. Quem prefere viver sem pastor, quem não acredita nele, quem faz pouco caso dele. Ele veio ser o nosso pastor e ele tem compaixão das multidões que estão padecendo, aflitas e exaustas, sem direção, sem cuidado, sem proteção, sem consolo, sem afeto, sem carinho, sem amor, sem alento, sem esperança. E eu termino essa mensagem contando a história tão conhecida, que está lá em Lucas 7, de 11 a 17, que é a da ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse texto é muito lindo, porque Jesus está simplesmente andando e se depara no seu caminhar com uma procissão, que era de fato um enterro. E ele procura saber quem morreu. O filho daquela mulher. E aquela mulher é viúva, e esse era o seu filho único. Isso já seria duro bastante hoje para ter compaixão, não é? Alguém que é viúva e que ainda perde o seu único filho. Esse dia deve ser um dia de muita tristeza. Mas naqueles dias, isso era pior ainda do que nos dias de hoje. Porque para uma mulher viúva, não havia muita esperança naquela época. Dificilmente se casaria novamente. E teria que viver às vezes de esmola, do favor de um e de outro. E muitas delas eram quase que jogadas à prostituição como um meio de sobrevivência. Ela ficava estigmatizada. As pessoas não olhavam com muita compaixão para alguém com um drama como esse naqueles dias. No geral, naqueles dias, alguém que perdeu o marido e agora perde o seu único filho, era tida como uma mulher muito amaldiçoada. Alguns apelariam e diriam: esse é o karma dessa mulher. O que será que ela não aprontou em outras encarnações para sofrer como está sofrendo agora? O que essa mulher deve ter feito de tão ruim assim, em vida ou em outra vida? Para aqueles que acreditam em coisas dessa natureza. E colocava então para ela como esse é o seu karma. Esse é o seu karma. E ela ficava estigmatizada. Ela ficava como uma mulher marcada, como uma mulher maldita, uma mulher abandonada por Deus, uma mulher que foi esquecida, uma mulher que está largada e que tem que sofrer para pagar os seus pecados e que tem que sofrer aquela que é a sua sina. E muitos não queriam nem se envolver com um tipo de gente assim, nem mesmo para ajudar. Porque podia ser contagioso esse tipo de maldição. Quando a gente pensa numa sociedade supersticiosa, uma sociedade ignorante, uma sociedade cheia
de ignorância que leva a gente a ser maligno no nosso julgar, no nosso tratar. A ponto da gente dizer assim, antes ele do que eu. E não há compaixão. Gente, era o que se passava naquele tempo. E a pessoa ficava largada, na mendicância, sozinha, solitária. Porque quando perde o único filho, possivelmente ele já tinha uma certa idade. Uma certa idade. E possivelmente seu marido tinha morrido há muito tempo atrás, porque ela não pôde ter outros filhos. E agora era este o moço que sustentaria sua mãe, provavelmente trabalhava já desde criança para apoiar, para sustentar sua mãe, para que a sua mãe não precisasse mendigar o pão, não precisasse se prostituir. E ele era como arrimo de família. E agora este, que era o alento da mãe, que era o suporte da mãe, que era o esteio da mãe, ele também é morto. Como é que Deus permitiu alguma coisa assim? E ela se sente totalmente abandonada, largada, desesperada, e aquele é apenas o dia do enterro do seu filho único. Já não tem mais marido? Já não tem mais filho? Quando Jesus soube e olhou para aquela mulher, ele se compadeceu, e o texto bíblico diz assim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. Mas como não chorar nessa hora? Como não chorar nessa hora? E que palavra é essa que Jesus está dizendo? Não chores. Compaixão de Jesus é uma coisa extraordinária. Ele se move e, movido por compaixão, ele é levado a ressuscitar o filho daquela mulher. Esse texto mostra para a gente que Jesus se importa com as nossas mazelas, com as nossas tribulações, com os nossos dilemas humanos, com o drama da nossa vida. Não apenas nesse texto. Temos em outras ocasiões, quando a multidão estava com fome e Jesus multiplicou o pão. Jesus se importa com o nosso drama presente, com as coisas desta vida. Ele se importa com seus sentimentos, com as coisas que dizem respeito único e tão somente a este mundo. Também são importantes para ele. Ele não veio ser para nós apenas um alento em termos da vida eterna. Ele não tem apenas uma solução e uma bênção para a gente espiritual. Ele também tem uma palavra, ele também tem um não chores, que diz respeito ao nosso momento presente. Ele também tem uma palavra que é de força, de vitória e de vida nos nossos momentos de morte nesta terra. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, eu não vou abandonar vocês. Ainda que vocês estejam andando pelo vale da sombra da morte, não temam, não chorem, não precisa. Você tem um Deus que se compadece, que já chora por você, que já se comove por você, que sabe a sua dor, que sabe quantas lágrimas você tem derramado. Cada uma das nossas lágrimas, diz o texto bíblico, num dos salmos, estão guardadas no seu odre. Ele não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento, ao nosso drama. Nós temos um Deus de compaixão, um Deus movido por compaixão, que se importa com a nossa situação, que se importa com a nossa vida, que se importa e que quer nos ver felizes aqui, que quer nos ajudar, que quer nos socorrer. Ele não quer que a gente se sinta desamparado.